Esse tempo aqui da igreja, existem 7 passos. Apocalipse capítulo 2 e 3 nos fala de 7 igrejas, começando por Éfeso e terminando em Laodiceia. Essas 7 igrejas, João teve a revelação para que ele escrevesse 7 cartas, cada uma destinada às essas igrejas aí. Essas 7 igrejas, elas existiam na Ásia no tempo de João. Elas estavam ali, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, são 7 lugares, 7 localidades, que inclusive Paulo já havia escrito para Éfeso, né, que é a carta de Éfeso, e João estava sendo convidado a escrever para eles também, pelo Espírito Santo, convidados que eu digo, direcionado a escrever uma carta também para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Laodiceia. Cada uma dessas cartas ele escreveu falando elogiando, né, louvando a atitude deles e também recriminando por algumas coisas. Ele escreveu para cada uma e mandou essas cartas para cada um que existia, essas assembleias que existia na época lá. Só que ao fazer isso, cada carta dessa escrita para as assembleias falava de um período de tempo no qual o testemunho do Senhor ia passar do começo até o fim. Cada uma delas tinha características do tempo que ia acontecer nessa dispensação. 7 passos. Começando por Éfeso e vai terminar em Laodiceia. Um tempo de completa ruína, onde o Senhor não está mais no meio da profissão cristã. Está fora dela. E, como disse, sinto muito de falar, por um lado, e feliz por outro lado, que nós chegamos ao fim desse tempo. Essa dispensação que nós estamos vivendo, nós chegamos no final desse tempo. Isso haveria necessidade, por assim dizer, de um estudo, né, das 7 igrejas para entender esse tempo aqui. Né? Seria necessário um estudo das 7 igrejas. Mas, adiantando, nós estamos vivendo nesses últimos dias. O tempo que nós estamos vivendo chama-se Laodiceia. É um tempo de indiferença e que existe orgulho que estão ricos, abastados, necessitamos de nada, e cego, miserável, pobre, nu, necessitando do Senhor. E ele fora, batendo a porta, aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele. O que é isso? O Senhor fora, buscando individualmente cada um, para que abra, para que haja comunhão. Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, ele fala assim: o Senhor conhece que são seus, os que lhe pertencem, né? E mais, aparte-se da iniquidade de todo aquele que profere o nome do Senhor, porque numa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. Uns, né, para a honra, outros para a desonra. Daí ele fala: aquele que a si mesmo se purificar destes, será vaso, um utensílio útil ao seu possuidor. Vamos ler esse versículo. 2 Timóteo 2,
Dê os versículo 20 ao 22, por favor. Não, lê o 19, 20 até o 22. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Esse versículo 22, estes de coração puro aí que ele fala, na verdade não são os melhores. São melhores que os outros, não é isso. Ele está falando para se apartar, né? Aparte-se da iniquidade, todo aquele que profere o nome do Senhor, para se limpar dos vasos que estão contaminados. Então esse 22 são aqueles que fizeram isso. É por isso que ele fala de coração puro, porque eles se purificaram desses erros. Então existe, graças a Deus, isso é assembleia, tá? Versículo 22 é assembleia na terra. É o lugar onde estão estes que se purificaram desses erros. E o que está havendo aí, na verdade, ele vem tratando de dividir bem a palavra de Deus, né, que ele vem tratando no versículo 15, e ele cita de Himeneu e Fileto aí. Quem que era Himeneu e Fileto? O que aconteceu com eles? Como é que é a história de Himeneu e Fileto? Quem sabe, hein? O que foi Himeneu e Fileto? Cheirinho, o que ele estava fazendo? Uma má doutrina. Trouxeram uma má doutrina. E esse Himeneu aí, ele já tinha sido advertido por Paulo. E ele foi tirado de comunhão, esse homem. E o que ele estava fazendo? Ele estava falando uma má doutrina. Ele com Fileto, falando uma má doutrina e levando muitos após si. Pervertendo a fé de muitos aí. Então, Paulo apenas diz: evita os falatórios inúteis. Por quê? Porque o Senhor conhece que são seus. Aparte-se desses homens, aparte dos vasos de desonra. Esse é o princípio para nós, irmão. Nós chegamos num tempo que a Assembleia, logicamente, ela tem que julgar as coisas e botar para fora, inclusive, má doutrina, pecado moral. Ela é obrigada a fazer isso, por assim dizer. Mas quanto àqueles que já estão fora e proferem má doutrina, coisa e tal, pertence a nós julgar? Não. O Senhor é que conhece. O que temos que fazer é apartar da iniquidade e estar com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Isso o que é? É ouvir o Senhor batendo a porta e chamando fora desse sistema. O dia que o senhor voltar, vou falar um negócio agora triste para vocês. Para vocês, triste para o mundo, né? Para nós. O dia que o senhor voltar, ele vai levar embora quem? Quem que o senhor vai levar embora? Você, Márcio? Beleza, que nós também vamos. Estou nessa aí. Quem que ele vai levar embora? Os crentes, a igreja verdadeira deles são as pessoas, os crentes, que serão levados embora daqui. Por exemplo, se o arrebatamento for agora, eu espero que essas cadeiras fiquem vazias. Não é verdade? Porque se não crer, não vai pensar que vai dar pulinho para cima que não vai sair do lugar, não. Não é verdade? É pela fé, né, a salvação que é em Cristo Jesus, no arrebatamento nós vamos embora daqui. Como diz Paulo, num piscar de olhos,
acabou essa dispensação. Vai acabar essa dispensação, irmão. Num piscar de olhos vai terminar isso aqui. Assim como um dia começou, vai terminar. E eu pergunto, e todo esse sistema chamado cristianismo, isso vai embora junto? Vai embora, isso aí, o Espírito Santo vai embora daqui, né? Vai levar os crentes junto. E esse sistema todo que está montado aí, chamado cristianismo, cristandade, o que vai acontecer com isso aí? Vai continuar, irmãos. Então, o que vai acontecer? A igreja arrebatada, vamos dizer, nesse momento agora, a igreja arrebatada. Os não salvos vão ficar aí. Por mais fervoroso que ele seja, por mais eu fale em língua e fale não sei o quê, ele vai ficar aí. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é isso que Paulo fala? Então sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a biblinha dele, enfiar embaixo do braço e vai lá para a assim chamada igreja que ficou aí no mundo. E ele ficou também. E todos ficaram aí, seja pastor, não interessa o que for, vão ficar aí. Só vai embora quem é crente, salvo, verdadeiro salvo por Cristo Jesus. Esse sim é que vai embora, irmãos. Não é porque está lá dentro da igreja, não, que é fervoroso, que não sai de lá, dá dízimo, faz não sei o quê, e faz obra. Irmãos, isso não vai levar ninguém embora daqui, não. Vai ficar aí. Tá? O sistema vai ficar aí. Então eles vão voltar outra vez. Voltar, vamos dizer, vão continuar na sua profissão cristã. Infelizmente, a verdade é essa. Só que tem um detalhe. Havendo saído o Espírito Santo daqui, nós vamos entrar agora em Tessalonicenses capítulo 2, que nós lemos ontem, que Deus enviará a operação do erro. Não dizem aí que Deus que endurece as pessoas? Sim, agora sim, eu vou dizer para você que Deus vai endurecer o homem. Tá? Mas não, como é que eu posso dizer? Por paga daquilo que ele fez. Ou seja, irmãos, Cristo quando esteve aqui, o Senhor quando esteve aqui, os sofrimentos de Cristo tem dois aspectos. Ele sofreu debaixo das mãos dos homens, por causa da justiça. Resultado disso, juízo para o homem. O outro sofrimento de Cristo foi debaixo da mão de Deus. Resultado, salvação para o homem. Então, esse caráter aqui desse tempo do Evangelho sendo pregado, Deus suportando, nós vamos usar agora para o nosso tempo aqui, Deus suportou com muita longanimidade o homem nesse tempo. Não é isso que ele fala lá em Romanos? Que Deus suportou com longanimidade. E Deus está suportando com longanimidade o homem. Mas vai chegar um momento, quando a igreja sair, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira todos aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aí eu posso dizer para você, Deus vai endurecer o homem? Agora vai. Por quê? É juízo, irmãos. Juízo de Deus por rejeitarem o amor da verdade para se salvarem. Mesmo os irmãos que professam crer na obra de Cristo na cruz, mas estão envolvidos no sistema, isso anula, por exemplo, por ele crer na obra, mas está no sistema, anula isso, porque
Não é que anula, irmão. Ele está perguntando se aqueles que estão dentro do sistema religioso e creem no Senhor Jesus, eles vão embora também, nesse mesmo dia. Tá? O Senhor vai levar em graças a Deus. Por isso que a salvação é pela graça. Porque senão, irmãos, eu seria o primeiro a ficar. Então, o Senhor vai levar embora, graças a Ele vai levar embora todos os cristãos, os salvos. Estou falando, a igreja é composta por todos os salvos. Por isso que a Assembleia, quando reúne para partir o pão, no pão está expresso ali todos os crentes. Não importa onde eles estão. Eles fazem parte disso aqui. E quando o Senhor voltar, o Senhor vai levar embora todos esses salvos, graças a Deus. Só vai ficar nesse mundo aqui quem não é salvo. É que acontece uma coisa dentro do sistema cristão, é o seguinte: quanto mais perto da verdade, pior é. Certo? Quanto mais perto da verdade, pior fica. Nós devemos estar na verdade e não perto da verdade. Esse sistema cristão. Vamos ler um versículo em Apocalipse, entendendo, irmãos, que o sistema vai entrar para esse tempo da última semana de Daniel, que nós estamos vendo, né? Aqui a grande tribulação, que é dividida em duas partes, chamada Princípio das Dores e a grande tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio. O sistema religioso vai entrar, porque se o arrebatamento vem hoje, a coisa vai continuar, eles vão entrar nesse tempo aí. Vamos ler um versículo em Apocalipse 17, versículo 4 ao 6. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João, vendo essa grande Babilônia, diz aí que ele ficou admirado com grande espanto. Por quê? Será que ele está falando da Babilônia aqui de Nabucodonosor? Não, ele conhecia isso. Não tinha nada que admirar. Será que era o Império Romano que estava perseguindo os cristãos e matando ele lá? Não, porque ele estava passando daquilo, ele sabia que era aquilo. Só que ao ver essa grande Babilônia aí, ele ficou admirado com grande espanto. Por quê, irmãos? Ele ficou admirado com grande espanto. Ele viu que nesse lugar havia o sangue, né, que ele fala aí. Como é que fala? Como é que fala o versículo aí? Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. Isso. E ao ver isso, ele ficou admirado, não foi isso? O que isso quer dizer? O que é isso? Ele viu essa grande Babilônia, mãe das meretrizes, que ela estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. E quando ele viu, ele ficou admirado. Por quê? Ficou admirado. Porque esse sistema que toma o nome de Cristo é que vai matar e perseguir as testemunhas de Jesus. Esses grandes templos que vocês estão vendo aí sendo construídos é que vai ser
câmara de tortura para matar as testemunhas de Jesus. Aqueles que mais perto estiveram das coisas reveladas nessa dispensação são aqueles que vão perseguir os amados testemunhas de Jesus nesse mundo e vão levar para esses lugares para matá-los. Ela vai estar embriagada com o sangue das testemunhas. E João, vendo isso, ele ficou admirado. Por quê? Porque aquilo que outrora tomava o nome de Cristo, são eles que estão perseguindo. Novidade isso? O que aconteceu aqui, irmãos? Repetindo aqui na dispensação da lei, e vai repetir igual. Debaixo da mão de quem que o Senhor foi entregue? Quem que matou? Quem que levou o Senhor para a cruz? Os judeus, os escribas, fariseus, sacerdotes. O Senhor Jesus falou assim para Pilatos, quando Pilatos falou: saiba que eu tenho autoridade para te matar e também para te libertar. O Senhor falou: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dada. E quem te entregou a ti, maior pecado tem. Ele estava falando de Anás, o sumo, que reuniu a corte e eles fizeram isso e botaram ele para fora. Então, irmãos, João, na hora que viu, ele ficou admirado, com grande espanto, porque é o que estava acontecendo aqui. Se alguém tivesse tido a revelação do Salmo 22, por exemplo, né? Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras dos meus bramidos? Touros me cercam, fortes touros de Bazã, cães, uma suce de malfeitores, né? Ele falando da cruz. Quem que eram aquelas pessoas? Esses judeus, aqueles que eram irmão dele, aquele para quem ele veio, para eles, foram eles que fizeram isso. Tá? Então, se alguém tivesse tido uma revelação lá perto do Salmo 22, ia admirar com grande espanto, saber que eles mesmos, com as próprias mãos, iam pegar o seu Messias e iam matar ele. Tá? Isso eles sabiam, como falei outrora, eles sabiam que o Messias ia passar pelos sofrimentos e ia ser cortado da terra dos viventes. Só que eles não sabiam que era eles mesmos que iam fazer isso. Então João, ele ficou admirado com grande espanto. Vamos dizer, ele estava cansado de ver os cristãos morrerem ali na época dele, na mão de Nero. Paulo mesmo foi decapitado na mão de Nero. Ele estava ali preso na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Senhor. E muitos cristãos sofrendo martírio. E para ele estava normal ali. Só que ele ficou admirado nessa revelação, porque aqueles que deveriam, como diz, receber, abrigar as testemunhas de Jesus, é eles que vão perseguir, irmãos. Então, esses que não acolheram o amor da verdade para se salvar, são eles que vão ser os piores personagens na face desse tempo aqui, chamado Grande Tribulação, ou princípios das dores, melhor dizendo. Tá? Então, essas pessoas que vão ser mortas aí, eles são o remanescente. Isso. Obrigado, Xerinho. Ele está perguntando quem são essas pessoas que serão mortas, testemunho de Jesus. Como nós estamos vendo, no dia do arrebatamento, todos os salvos vão embora. O Senhor levantará 144 mil para saírem dos judeus, do Israel. 144 mil que eles vão sair para pregar o evangelho do reino que tinha parado aqui na comissão, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O mesmo de João Batista,
Isso, é mesmo João Batista. Vai fechar aqui. João Batista, quem ele era? Como é que foi dito que ele era quem? Tá, mas então deram um nome para ele, inclusive. O nome de uma pessoa para ele. Elias. Mas, Senhor, não é necessário que Elias venha primeiro? Eu vos digo que Elias virá, e também que já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E então entenderam que falava de João Batista. Lembra dessa passagem? João Batista era Elias, mas ele diz, Elias certamente virá. Porque na hora que fechar aqui, eles virão também no caráter de Elias. Porque eles vão anunciar e preparar o caminho do Senhor para vir aqui no milênio. Esse tempo aqui dos 7 anos, que é a última semana que está faltando, não é isso? Na nossa leitura aqui. Na semana 69 será morto o Messias, tirado o Messias e destruído a cidade. E daí, como que era o versículo 27 lá mesmo? Vamos ler o versículo 27? Daniel 9, 27. Lê o 26 também, é bom, né? 26 e 27, por favor. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. O versículo 26 termina na destruição de Jerusalém e nas guerras que seguiriam, perseguições, ou seja, seria a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus pelo mundo afora, que é o que aconteceu. Jerusalém hoje é o centro deles. Cadê o templo? Não tem templo. Eles estão aí, cada um canto, na sua incredulidade, ainda esperando o Messias, sendo que o Messias já veio. Então eles estão aí. No capítulo, e aqui fala, como é que fala o versículo 27 aí, no começo do versículo? Firmará um concerto com muitos por 1 semana. Ele firmará, né? Ele diz no versículo anterior que fala que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Não é isso que fala? Quem são esses que fizeram isso aqui, destruir a cidade e o santuário? Quem são? Os romanos destruíram Jerusalém, o templo, a cidade, destruiu tudo. Só que daí no 27 ele fala que ele, não o povo, a pessoa, quem é essa pessoa? O príncipe desse povo firmará. Não é isso? Lê aí, por favor. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Isso. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Ou seja, a última semana de Daniel. Essa última semana terá início quando esse príncipe fizer o pacto para com os judeus, ou com os judeus. Hoje, os judeus que não têm lugar lá na Palestina, no sentido deles terem sua adoração, seu sistema todo, eles têm como guarda-costas
Estados Unidos, que dá, desculpa eu dizer assim, uma falsa proteção para eles e não dá nada, na verdade, para eles. Estão aí parados e esse banho-maria que eles não conseguem nada. O que o judeu quer, irmãos, ele quer voltar lá para a Palestina, lá para Jerusalém, fazer o templo, reconstruir o templo e voltar a ser o que eles eram. É isso que eles querem, porque eles têm a promessa disso. Quando a igreja for arrebatada, quando terminar essa dispensação, não é o arrebatamento que firma a última semana. Tá? O arrebatamento acontece e essa última semana vai se firmar, ter início com o pacto desse príncipe com os judeus. Quem é esse príncipe aí? O que fala no versículo 26? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E daí fala do príncipe no 27. De onde é esse príncipe? Quem que destruiu a cidade e o santuário? E quem é o príncipe? Nós devemos entender o seguinte: quando houver o arrebatamento, irmãos, por isso que é bom esse quadro aqui, né, por assim dizer. Quando houver o arrebatamento, vai acontecer o quê? Isso aqui vai voltar no lugar onde estava. Porque o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o relógio profético das semanas de Daniel ligou e parou aqui. Parou aqui. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, que fazia parte da história da profecia de Daniel, já tinha inclusive começado a igreja. Houve uma transição ali. Só que daí parou. Ficou parado. Nós estamos parados no tempo, né, profético. Então, na hora que a igreja for arrebatada, isso vai voltar aqui outra vez para dar continuidade. Irmãos, por incrível que pareça, todas as coisas vão voltar como estava parado lá. Vocês estão entendendo? Todas as coisas vão voltar como parou lá com os romanos. Então, o que vai acontecer? Vocês lendo o Apocalipse, que vai ser meio difícil para a gente fazer isso agora, vocês vão encontrar, em Apocalipse capítulo 13, por exemplo, duas bestas. A primeira besta, que ela emerge do mar, e ela, do mar, nos fala das nações. Esse é o imperador romano. Ele fala que a chaga cuja o golpe tinha sido mortal nessa cabeça, o mundo se maravilhou que ressuscitou, que reavivou essa chaga mortal. O que é isso? É o Império Romano, porque hoje, irmãos, onde é que seria hoje o Império Romano? Oi? Europa unificada? É Europa. O que está acontecendo aí, irmãos? A gente está na boa escutando tudo isso aí. Mas é o Império Romano sendo restaurado outra vez. Essas nações que constituem o mercado comum europeu é o Império Romano. Eles estão se ajuntando. E uma coisa que faltava, muito interessante que faltava, era a moeda. Fizeram uma moeda só. O que está faltando? Esse homem que vai levantar aí, o príncipe vai levantar agora, sabe o quê? O imperador lá. Porque eles são o quê? São nações que estão juntas, tentando fazer um mercado comum, e
Só que sabe o que vai acontecer? Vai levantar um homem no meio deles com poder, com força, vai destruir, vai matar, vai derrubar reis, né, que são governos no meio deles, e com poder ele vai tomar a cabeça e fazer com que seja outra vez o Império Romano. Esse homem chama-se a besta, energizado diretamente por Satanás, com todo o poder, ele vai fazer isso. Tá? Ele vai fazer isso, ou vai reviver outra vez esse império. E o mundo, sabe o que vai acontecer? O mundo vai se maravilhar por isso que está acontecendo. Essa é a primeira besta. E depois levanta outra besta, que levanta da terra, que emerge da terra. E essa outra besta tem outra aparência, que tem 2 chifres, que parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Quem é esse aí? O anticristo. O anticristo. Tá? O anticristo, o falso profeta. Então são 2 bestas. A primeira besta, imperador romano, levantado, energizado diretamente por Satanás. E o outra besta levanta do meio lá de Israel, do meio dos judeus, descendente de Dan, ele se levanta como o anticristo, dizendo-se que ele é o Messias, a princípio, e eles vão receber, os judeus vão receber ele com bom grado. Sabe por quê? Os 2 vão falar a mesma língua, essas 2 bestas. E esse príncipe do povo vai fazer um pacto com eles, para que eles voltem para Jerusalém e reedifiquem a cidade e voltem à adoração deles. Todo o sistema judaico, mosaico, seja restaurado e feito outra vez. E sabe o que vai acontecer? Os judeus de todas as partes desse mundo vão pegar as suas malas e seus muitos dinheiros e vão embora para Jerusalém. Estados Unidos vai quebrar. Profeticamente, Estados Unidos vai quebrar. Por quê? Porque a grande economia dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, existe lá porque os judeus é que são dono daquilo lá. Eles vão pegar todos os seus bens e vão embora lá para a Judéia. Brasil, todos os judeus pegar todo o seu dinheiro e vão embora. Alemanha, seja onde for que eles estiverem, eles vão pegar os seus bens e suas famílias e vão embora para Jerusalém. Vão construir o templo, que vai, em prazo de dias, vão construir o templo outra vez e vão voltar à sua adoração, sacrificar tudo que eles faziam aqui, vão fazer lá outra vez. Com guarda-costas, que é esse homem aí, o imperador romano, vai dar proteção para eles, para que eles façam isso. Então essas 2 bestas vão estar conformes. Só que esse Messias, esse falso, esse anticristo, ele vai fazer algo terrível. Ele vai chegar ao ponto, estou adiantando um pouco, ele vai lá no templo, ele vai sentar lá no templo e vai dizer que ele é Deus. Ele não apenas vai dizer que ele era um enviado de Deus, mas ele vai dizer que ele é Deus e que eles o adorem. E ele é um homem, falando outra vez, diretamente
energizado por Satanás. Esses dois homens, a besta, que é o príncipe romano, e a outra besta, que é o falso profeta, o anticristo, eles têm um diálogo direto com Satanás. Então ele vai sentar lá e vai falar que o povo adore ele. Eu vim, o Senhor Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, esse certamente, ou de bom grado, o recebereis. Eles vão aceitar essa pessoa de bom grado, esse anticristo. Enganados, esse homem, ele é chamado filho da perdição, homem da iniquidade, e tem um outro nome que é dito, que é dado a ele, fala que é pastor inútil. Pastor inútil. Por quê? Porque na hora que chegar no meio desses 7 anos, como é que fala aí? Versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Sabe o que ele vai fazer? O imperador romano, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e vai colocar abaixo todo o sistema religioso. Porque até então a igreja está no meio disso. A igreja que eu digo, a falsa igreja, estão andando junto. Né? Como a grande Babilônia. Mercado junto, econômico, religioso, vão andando junto. Só que vai chegar aqui, o anticristo vai colocar abaixo toda a profissão de adoração. Toda a profissão de adoração ele vai colocar abaixo para que adorem ele como Deus. Só que nesse meio tempo, a outra besta vai fazer cessar tudo isso aí. Por causa da economia, vai mandar derrubar tudo abaixo, todo o sistema. E sabe que o anticristo, ele é chamado de pastor inútil, sabe por quê? Porque nessa hora, em vez de ele proteger o povo, ele cai fora da jogada e deixa o povo à mercê desse sistema do romanismo. E daí começa assim chamada a grande tribulação. Daí começam os juízos de Deus sobre a terra. E uma coisa que vai acontecer aí, sabe o que é? É Apocalipse 7, né? Perdão, 7 não, 12, 7. Capítulo 12, versículo 7 até o 12. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse dia, duas coisas: alegria no céu, porque Satanás vai ser expulso do céu para nunca mais voltar lá. Porque ele está lá hoje, né? O acusador, como ele fala, o acusador de nossos irmãos que os acusa de dia e de noite.
será expulso do céu para aqui, para a terra. E ele descendo aqui vai descer com grande ira. E outra coisa, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque Satanás sabe isso aqui que nós estamos falando. Só que ele sabe como o incrédulo sabe. Então, na hora que ele for lançado, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vai trazer uma grande aflição para esse mundo. Esses 7 anos, voltando aqui, seria juízo para os judeus que negaram o seu Salvador, melhor, que negaram o seu Messias. Como o tempo foi estendido lá, o mundo entra junto com eles nesse juízo. Por quê? Porque negaram o Senhor aqui também, nesse tempo da dispensação da graça. Negaram. Mano, essa queda no início de Satanás junto com seus anjos, foi de onde para onde? Se lá na frente ele vai cair, vocês... Então, aqui eles caíram, se rebelaram, mas eles permanecem lá nas regiões celestiais. Eles não, quer dizer, eles estão aqui fazendo o trabalho deles, mas o lugar que Satanás tem é lá no céu. Ele não sai de lá. Ele só sai, eu creio, né, que ele só vem para esse mundo quando tem esses grandes eventos da ONU e grandes confederações. Daí ele vem para manter a ordem que ele quer. Daí sim. Tá? Mas, fora isso, ele tem seus agentes, né, suas miríades de anjos que trabalham aqui nesse mundo. Só que ele está lá. Então ele vai ser expulso, logicamente, com todos os seus anjos. Ele não vai ter mais lugar lá no céu. Ele pode vir para a terra, voltar, só que agora não. Né? Agora ele vai ser, agora que eu digo lá, né? Ele vai ser expulso para nunca mais voltar. Porque logo o Senhor vem, depois de 3 anos e meio aqui, o Senhor vem, vai pegar ele e prender ele no abismo. Para que seja iniciado o milênio. O milênio, uma das características desse lugar é que o diabo vai estar preso. Ele não vai estar solto como ele está hoje aí, fazendo o que ele quer. Ele vai estar preso nesses 1000 anos, que é o milênio. E no final do milênio ele sai do abismo, mas não para voltar para o céu. Ele sai para a terra outra vez. Para corromper outra vez e fazer batalha contra o Cristo. Só que o Senhor vai lançar daí definitivamente ele para o lago de fogo. Ou seja, vai terminar aqui esse tempo chamado tempo. Vai acabar tempo. Né? Esse tempo não vai ter mais tempo. Daí vai ter o trono branco, que é o juízo final, onde todos os mortos, desde Adão, todos os mortos aqui que morreram sem salvação, serão apresentados ali nesse dia e serão julgados um por um e serão lançados no lago de fogo, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Esse último dia aqui, que o Velho Testamento conhecia, pertence somente aos perdidos. Eles viam como sendo a ressurreição do último dia, os bons e os maus, mas na verdade só vai ter perdidos. Tá? Esse dia só vai ter perdidos. Os salvos serão ressuscitados, cada um no seu tempo aqui. Começando, como eu disse, no dia do arrebatamento, os que morreram salvos, eles serão ressuscitados no dia do arrebatamento para ir embora desse lugar do Hades. O Hades vai ficar vazio, a parte dos salvos, vazio. E daí começa o quê? Grande tribulação, onde serão salvos, muitos serão salvos, e muitos serão mortos
por causa do testemunho do Senhor. O que vai acontecer? O Senhor vai ressuscitar eles também. Eles vão fazer parte da primeira ressurreição. Por isso que é dito lá em Apocalipse, bendito aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque a outra é chamada ressurreição para a condenação. Esses não são bem-aventurados que fizerem parte dessa ressurreição. Difícil, tem muita coisa. Mas o mundo, tá? Só um detalhe aqui, quando for levantado o Império Romano, o mundo, maravilhado do que vai acontecer, eles também vão se reunir em confederações. Eles vão se ajuntar em confederações. E essas confederações, China, por exemplo, será uma grande potência, né? Rússia, grande potência, e vão se ajuntar com outros países. Eles serão usados aqui para invadir Jerusalém, para destruí-los. Egito, todos eles também ali vão se ajuntar e vão começar a perseguição em cima dos judeus para destruição lá em Jerusalém. Tá? Então serão confederações. Estou só abreviando. De aí é onde o Senhor vem. Por isso que ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Porque logo na primeira invasão que eles recebem ali em Jerusalém, que é o rei do norte que vem para destruí-los, o Senhor vem já e aparece lá em Jerusalém. Primeira invasão é o rei do sul, né? Rei do sul? Ah, é verdade, perdão, obrigado. É o rei do sul que invade primeiro. E o Senhor vem e ele vai batalhar as batalhas agora. É o próprio Senhor que vai batalhar as batalhas em prol do seu povo. Vai se cumprir ali nesse tempo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse vai ser o bendito, vai ser ele mesmo, né? Que eles disseram aqui, bendito que vem em nome do Senhor. Vai se cumprir aqui, quando o Senhor vier para socorrê-los, porque eles estarão em grande angústia, em aperto, e vão clamar por socorro, e o Senhor se manifestará a eles, e eles vão estar com seus corações compungidos, arrependidos, e vão olhar, e olharão para mim e perguntarão, que marcas são essas em tuas mãos? São as marcas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Olharão para ele e prantearão como se pranteia por unigênito. Eles vão ter um coração arrependido e vão receber o Senhor como aqueles que realmente um dia ele foi morto na casa dos seus amigos. Foram eles que crucificaram. Por isso que é dito que quando ele vier, todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, o espírito de arrependimento, eles vão ver que um dia eles fizeram com o Messias, o Cristo deles. Acho que não dá mais, não? Bom, como eu já disse, falando outra vez, tem muitas coisas aí sobre a igreja ainda que dá branco, que são detalhes, muitas coisas interessantes e importantes que a gente acaba não falando, e a grande tribulação, então nem diga, tem tanta coisa aqui nesse tempo, e milênio também, não deu para ver, se Deus quiser, hein? A gente pode continuar um pouco falando disso, e um pouco também que faz parte a chamada eternidade futura, né? O que será, o que vai acontecer lá, né? O que vai ter nesse tempo. Nós vimos o que tinha, só que aqui vai mudar o quadro. Vai ser acrescentado coisa ali na eternidade futura, que é interessante. Só que eu acho que nós temos que parar, não é isso? Que horas são? Então...